Olá, eu sou a Mari. E eu sou o Raimundo. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre a segunda lei de Mendel. Então prepare para fazer suas anotações e preste muita atenção. A segunda lei de Mendel, ela trata sobre o princípio da distribuição independente, que vai estudar cruzamentos de híbridos, analisando duas características por vez. Como exemplo, na segunda lei de Mendel, iremos iniciar tratando de duas características bem frequentes e bastante conhecidas, que são elas, a cor e a textura da semente da ervilha, onde Mendel ele identificou plantas com alelos puros para as características que correspondem à semente amarela com textura lisa e à semente verde com textura rugosa. Inicialmente, Mendel realizou um cruzamento artificial utilizando ervilhas para as duas características já citadas, que se referem à semente da ervilha amarela lisa e verde rugosa, e que, por se tratarem de duas características em cada planta a ser trabalhada, se representam com 4 alelos parentais puros homozigotos dominantes para V e R, referentes à característica da planta com semente amarela lisa, e 4 alelos recessivos para V e R, referente à característica da planta com a semente verde rugosa. Teremos, portanto, um cruzamento entre os parentais com alelos dominantes homozigotos para V e R versus alelos recessivos homozigotos para V e R, na qual vamos obter como resultado proles heterozigotas para V e para R. Observação: os gametas haploides produzidos por uma planta diploide contêm uma cópia de cada gene. Desta maneira, os gametas de uma planta com duplo alelo homozigoto dominante para V e duplo alelo homozigoto dominante para R contêm uma cópia do gene da cor da semente, o alelo dominante para V, e uma cópia do gene da textura da semente, o alelo dominante para R. Esses gametas eles são assim simbolizados. Da mesma maneira, os gametas de plantas representados da forma a seguir, eles são escritos com alelos recessivos para V e para R. A fertilização cruzada desses dois tipos de gametas que ocorreu entre os parentais resultou na geração filial 1, que pode ser representada por geração F1, que possui híbridos duplamente heterozigotos e que são assim simbolizados. O fenótipo de sementes amarelas e lisas vai indicar que os alelos V e R eles são dominantes. Como na geração F1 não surgiu ervilhas na cor e textura verde rugosa, Mendel resolveu então não interferir, refazendo a fertilização cruzada, como ocorreu entre os parentais. Agora, ele deixou que essa planta heterozigota da geração F1 autofecundasse. Vale ressaltar que a espécie de ervilha Pisum sativum realiza naturalmente autofecundação, uma vez que possui tanto estruturas reprodutivas femininas quanto estruturas reprodutivas masculinas presentes na mesma flor. Nesse sentido, para o seu experimento, Mendel resolveu fazer um cruzamento artificial, possibilitando assim a mistura do material genético entre as plantas diferentes. Agora vamos ver a representação da autofecundação da geração F1, que será heterozigoto para V e R versus heterozigoto para V e R. O primeiro passo é nós descobrirmos que tipo de gametas podem ser gerados através desse genótipo heterozigoto referente à característica para a cor amarela com a textura lisa. Então, seguindo o princípio da segregação, que diz que em um heterozigoto os alelos diferentes segregam-se um do outro durante a formação dos gametas, onde nesse caso o genótipo de um indivíduo F1 ele possui 2 heterozigotos, um para V e outro para R, a qual estes irão se separar os seus respectivos alelos, podendo gerar 4 genótipos gaméticos diferentes, que podem ser representados da forma a seguir. Com os seguintes gametas, que vão ser correspondentes tanto para as células reprodutivas femininas quanto as masculinas, uma vez que possuem o mesmo genótipo, já que estão na mesma planta, ocorrerá a autofecundação, na qual vamos representar colocando os gametas no quadro de Punnett a seguir. Realizando o cruzamento entre os dois primeiros gametas, temos alelo dominante para V versus alelo dominante para V, e alelo dominante para R versus alelo dominante para R, resultando em um possível indivíduo duplamente homozigoto dominante para V e para R. Da mesma maneira como ocorreu entre esses dois primeiros gametas, iremos completar a fusão de formação de genótipos no quadro de Punnett.
Desta forma, obtemos como resultado, através destas combinações dos gametas da geração F1, os genótipos possíveis para a geração F2, que podem ser representadas com as seguintes proporções e que apresentam 4 classes fenotípicas. Onde de 16 possíveis descendentes, 9 elas são amarelas lisas e são assim representadas, 3 elas são amarelas rugosas e são assim representadas, 3 elas são verdes lisas e são assim representadas e uma elas são verdes rugosas que são assim representadas. Vale ressaltar que esses traços representam que nesse lugar pode ter tanto um alelo dominante quanto um alelo recessivo para a característica tratada. Por exemplo, nesse caso aqui, pode-se inserir tanto um alelo dominante para V quanto um alelo recessivo para V. Já aqui, pode ser tanto um alelo dominante para R quanto um alelo recessivo para R. Com o experimento demonstrado, é possível chegar em 2 premissas, onde a primeira trata que cada gene tem seus alelos segregados, e a segunda é que essas segregações ocorrem independentemente uma da outra, demonstrando que não há conexão ou ligação entre a segregação de cada gene com sua respectiva característica. Exemplo: um gameta que recebe um alelo dominante para R por segregação do gene da textura tem a mesma possibilidade de receber um alelo dominante para V ou um alelo recessivo para V por segregação do gene da cor. Então, daí vem o princípio da distribuição independente, que se é trabalhado na segunda lei de Mendel, em que os alelos de diferentes genes eles são segregados, ou seja, eles são distribuídos de maneira independente uns dos outros. Uma observação aqui importante é que nem todos os genes eles obedecem ao princípio da distribuição independente de Mendel. E essa segregação independente desses genes só ocorre porque estes estão em cromossomos diferentes. E esse foi o nosso vídeo sobre a segunda lei de Mendel. Obrigado por assistir e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.